Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula de máquinas e acionamentos elétricos. Meu nome é Wesley Alves de Fontes. Nesta videoaula estaremos abordando a segunda lei de Ohm. Importante falar sobre o conceito que diz a resistência de um condutor homogêneo de seção transversal constante é proporcional ao seu comprimento e da natureza do material de sua construção e é inversamente proporcional à área de sua seção transversal. Vamos simplificar esse conceito para que fique mais fácil de entender essa questão conceitual. A lei de Ohm ela fala da seguinte forma: ela fala que a resistência ela é proporcional ao comprimento do condutor, ou seja, quanto maior for o condutor, maior a sua resistência. Lembrando que também está embutido nisso a questão do tipo de material, que cada tipo de material tem o seu tipo de resistência específico, que nós chamamos de ρ, ou resistência específica de cada material. E ela é inversamente proporcional à área de seção do condutor, ou seja, quanto maior a área de seção do condutor, menor a resistência que esse condutor oferece à passagem de corrente. Vamos observar aqui essa imagem, onde eu coloquei aqui o R, ou seja, o R ele é proporcional a L. L aqui é o comprimento, que eu já havia falado anteriormente, né? Que a resistência ela é proporcional ao comprimento. Lembrando que também está embutido a questão do tipo de material e ela é inversamente proporcional à área de seção. Nesse outro desenho aqui, nessa outra imagem, temos um exemplo, né, bem claro, tentar explicar para ficar mais simples possível. Aqui onde eu tenho dois condutores, o condutor A1 e o condutor A2. Lembrando que todos dois têm o mesmo comprimento, porém o que varia aqui é a questão da área de seção, ou seja, um tem uma bitola maior do que a outra. Condutor A1, ele oferece uma resistência que eu chamei de R, e esse segundo condutor aqui, o A2, ele foi aumentar duas vezes a sua área de seção, ou seja, a sua resistência cai pela metade. Então, quando eu aumento a área de seção, automaticamente eu diminuo a resistência de um condutor. Pegando aqui o exemplo, né? Condutor A1, a área de seção transversal é igual a R. Então, a área de seção desse condutor é igual a R. Eu aumentei aqui a área de seção do condutor 2 em duas vezes. Então, o que aconteceu com a resistência? A resistência ela caiu pela metade. Ok? Então, basicamente, isso resume, né, em termos a questão de conceitual de lei de Ohm. Tentar deixar mais claro possível a questão da lei de Ohm e explicar também a questão da fórmula, como se aplica a segunda lei de Ohm. Como eu havia falado para vocês anteriormente, que a lei de Ohm ela diz que a resistência ela é proporcional ao comprimento e ela é inversamente proporcional à área de seção, ou seja, quanto maior o cabo, maior a resistência, quanto maior o diâmetro, menor a resistência. Lembrando que para cada tipo de material eu tenho uma resistência específica. Vou estar aqui mostrando aqui na fórmula para vocês, falando um pouco sobre isso. Aqui eu tenho a fórmula da segunda lei de Ohm, que é R igual a ρ. Ρ é essa letra grega aqui, que é a resistência específica, ou seja, cada material tem um ρ, cada material possui uma resistência específica, que ela é tabelada. Então, R é igual a ρ vezes L, lembrando que L é comprimento, dividido pela área. Aqui do lado eu tenho as letras, né, referente à fórmula. R, resistência elétrica, a unidade de medida é ohms. O L, comprimento, é dado em metros. A área de seção transversal, a unidade de medida é milímetros quadrados. E o ρ, que é a resistividade, é ohms por milímetros quadrados dividido por metros. Coloquei aqui a fórmula. Então, anotem essa fórmula, que é importante vocês anotarem, assim como o conceito. Ok? E aqui do lado eu coloquei só relembrando, a fórmula para calcular a área, porque em situação real você não vai ter a área, você vai ter que calcular a área, você vai ter que usar um parquímetro para medir um condutor e através da medida do diâmetro você vai ter que calcular a área. Aqui eu tenho, né, um exemplo e onde eu mostro a tabela de alguns elementos que são importantes.
que essa tabela deve ser anotada. Então, a gente vai trabalhar com alguns elementos dessa tabela, que é a prata, o cobre, o ouro, o alumínio, o tungstênio e o ferro. Ok? Aqui eu coloquei uma observação para que vocês fiquem atentos, né? Que a resistência de um condutor varia com a temperatura. No caso dos metais, a resistência aumenta quando a temperatura aumenta. No entanto, há certa substância cuja resistência diminui à medida que a temperatura aumenta. As principais são o carbono e o telúrio. Então, vocês vão observar que na tabela aqui, esses valores são a uma temperatura de 20 graus Celsius. É uma condição ideal, né? A gente está criando uma condição ideal. Eu coloquei do lado aqui a questão da revisão da notação científica, porque a gente vai precisar, em algum momento, estar trabalhando com alguns números. Notação científica. Pode ser que você prefira trabalhar com notação científica, ou se caso você preferir trabalhar com números decimais, eu vou estar aqui relembrando a transformação para números decimais, para que, caso você precise ou caso você queira trabalhar com números decimais, eu separei aqui um exemplo da prata. O valor da resistividade da prata é 1,59 vezes 10 a menos 2. Vamos transformar isso para números decimais. Primeira regra que eu tenho que observar. Eu vou olhar aqui no expoente. O expoente ele indica para mim quantas casas a vírgula andou. Então, o número do expoente indica quantas casas. E o sinal do expoente indica em qual direção a casa andou. Então, toda vez que é um número negativo, a vírgula anda para a direita. Toda vez que é um número positivo, a vírgula anda para a esquerda. Nesse caso aqui, que é 1,59 vezes 10 a menos 2, quer dizer que nesse número a vírgula tinha andado duas casas para a direita. Então, se eu quero transformar em número decimal, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a operação contrária. Se ele andou duas casas para a direita, eu vou ter que fazer o quê? Fazer com que a vírgula ande duas casas para a esquerda. Então, ó, se a vírgula está aqui, então ela vai andar, eu vou acrescentar um zero. Então, a vírgula está aqui. Se ela vir para cá, ela andou uma casa. Eu vou acrescentar um zero, vou colocar uma vírgula e vou fazer a transformação para número decimal. Vamos olhar aqui embaixo que eu acho que fica um pouco mais simples, mais fácil de entender. Como eu havia falado para vocês, é 1,59 vezes 10 a menos 2. Para transformar em número decimal, a vírgula estava aqui, não foi? O que vai acontecer? Ela tem que andar quantas casas? Duas casas para a esquerda. Então, ó, a vírgula estava aqui, ela vem para cá. A vírgula estava aqui, ela vem para cá. Então, ela andou só uma casa. Eu tenho que fazer ela andar duas, né? Então, eu acrescento um zero, coloco uma vírgula, ou seja, ela estava aqui, ela andou uma casa, ela andou duas casas, acrescentei um zero, vírgula. Então, agora, 1,59 vezes 10 a menos 2 é igual a 0,0159 em números decimais. Acaba ficando um pouco mais fácil de se trabalhar com números decimais em algumas situações. Então, só para relembrar a questão da notação científica, eu tenho aqui um exemplo, né, de uma aplicabilidade, ou seja, um problema onde a gente tem a questão da aplicação da segunda lei de Ohm. Vamos pegar aqui o segundo exemplo. Um eletricista, ao estudar um projeto, verifica que será utilizado um condutor de cobre, com área de seção de 4 milímetros quadrados e comprimento de 300 metros. Calcule a resistência desse condutor. Primeira coisa, vou tirar as informações do problema. Eu tenho a resistividade. Na realidade, eu já fiz a transformação, estava em notação científica. Está aqui, eu sei que esse número andou duas casas para a esquerda, porque o sinal indica o sentido, e o numerador, o expoente aqui, indica quantas casas a vírgula andou. Então, se ela andou duas casas para a direita, eu tenho que fazer o que agora? Para voltar ele para números decimais, eu tenho que fazer com que essa vírgula ande duas casas para a direita. Duas casas para a direita. Então, eu já fiz a conversão, né? A vírgula está aqui, ela tem que andar duas casas para a direita. Então, ó, se ela vir para cá, eu coloco mais um zero aqui. Ou seja, ela vem para cá, eu vou colocar mais um zero. Ou seja, ela vai andar duas casas. Então, vai ficar 0, vírgula. Aqui eu coloco um zero. Ou seja, a vírgula estava aqui, ela estava aqui.
Então ela tem que andar duas casas. Então ela vem para cá, a vírgula estava aqui, ela tem que vir para cá. Então para cá ela andou só uma casa, tem que andar duas, eu acrescento mais um zero, coloco uma vírgula, ou seja, eu fiz com que a vírgula percorresse duas casas. Já fiz a transformação direta, né? Então 1,72 vezes 10 a menos 2 é igual a 0,0172 ohms por milímetros quadrados dividido por metro. Então já fiz a transformação. A questão do comprimento, eu sei que o comprimento é 300 milímetros e a área da seção é 4 milímetros quadrados. Lembrando que numa situação real, a gente não vai ter a área, a gente vai ter que achar essa área, vai ter que calcular essa área. Então, sempre, numa situação real, você vai ter que calcular a área. E aqui eu tenho a fórmula, que a resistência é igual a ρ vezes L dividido pela área. Então, aqui eu tenho o ρ vezes o comprimento, que é 300, dividido por 4. 0,0172 vezes 300 é igual a 5,16. 5,16 dividido por 4 igual a 1,29. Ou seja, a resistência que esse condutor de 300 metros de cobre oferece é de 1,29 ohms. Então, eu acredito que é bem simples, né, essa aplicação. Mostrei aqui a questão da transformação, que a gente viu anteriormente, a transformação de notação científica em número decimal. A gente tirou a informação do comprimento, a gente tirou a informação da área. Eu queria mostrar para vocês uma aplicação real. Muitas das vezes a gente explica, né, um conteúdo, a gente fala sobre primeira, segunda lei de Ohm, e muitas das vezes a gente não percebe na nossa vida real uma aplicação, ou a gente não percebe essa lei sendo aplicada na nossa realidade. Uma aplicação dessa lei na realidade, principalmente para a área da mecânica, né, para quem trabalha com a parte da mecânica, com a parte de soldagem, é um fato que acontece em algumas situações. Primeira situação, em algum momento quando eu tenho que realizar um processo de soldagem, aí eu estou ali a uma distância de uns 300 metros do ponto de soldagem até a máquina. E eu percebo que quando eu começo a soldar, eu percebo que os cabos começam a derreter. Então, nesse momento, eu percebo a aplicação da segunda lei de Ohm. Como eu havia falado para vocês anteriormente, quando eu aumento a distância de um cabo, eu faço o quê? Eu aumento a resistência desse cabo. Eu coloquei aqui uma tabela para tentar explicar de uma maneira mais simples possível. Nessa tabela aqui a gente tem a relação da amperagem e a distância. Ó. Primeiro exemplo, com a amperagem de 200 amperes, eu posso soldar até quanto? Até quantos metros? Até 15 metros eu posso usar uma amperagem de 200 amperes. Só que quando eu aumento a distância, o que acontece com a amperagem? Ela diminui, ou seja, se eu continuar soldando com amperagem de 200, uma distância de 30 metros, o que vai acontecer com esse cabo? Ele vai derreter. Então, para que isso aconteça, eu tenho que diminuir a amperagem ou eu tenho que trocar o cabo para uma bitola maior. Ou seja, eu tenho que aumentar a área de seção. Aí a gente percebe a aplicação da lei da segunda lei de Ohm. Ou seja, a resistência é proporcional ao comprimento e ela é inversamente proporcional à área de seção. Então, como eu aumentei a distância, eu aumentei a resistência. Mas quando eu aumento a bitola do cabo, eu troco a bitola do cabo, eu faço o que com a resistência? Eu diminuo a resistência. Então, essa tabela ela vem explicar justamente isso, que quando eu aumento a distância, eu aumento também a resistência. Por isso que nesse exemplo aqui, no primeiro exemplo que eu mostrei para vocês aqui de 200 amperes, eu posso soldar até ao máximo 15 metros. Por quê? É justamente porque aqui está sendo aplicada a lei de Ohm. Se eu aumentar a distância, eu aumento a resistência. Ou eu abaixo a amperagem, ou eu troco a bitola do cabo. Então, assim, só mostrando para vocês a questão de uma aplicação da segunda lei de Ohm, uma aplicação real, um caso real, no nosso dia a dia. Lembrando que agora a finalização da aula, pessoal, tem que acessar lá o Socrative. Eu já falei nas aulas anteriores a maneira de acessar, né? Clicar, escrever lá no navegador Socrative Student, vai aparecer essa janela. Você vai colocar o nome da sala, que é Senai Go, tudo junto em maiúsculo. Você vai colocar depois, na segunda tela, o seu nome completo. E aí você vai iniciar a responder o questionário. Pessoal, bons estudos.